tão grande, Ele pode mudar tua vida. Deus é tão grande, Ele pode cessar o teu sofrer. Ele conhece você intimamente, sabe o que você pensa e o que vais fazer. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. Paz, oração e união. Está entrando no ar o programa Ombro Amigo Restaurando Vidas, programa que é órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração. Nossa sede está localizada na Avenida Farrapos, número 312, e o nosso pastor-presidente, o pastor Humberto Schmidt Vieira. Nosso diretor de comunicação, pastor Paulo Roberto dos Santos. E nosso coordenador geral é o nosso irmão Paulo Tadeu Vargas. Glórias a Deus, Ombro Amigo Restaurando Vidas é um grupo de apoio a dependentes químicos e seus familiares, totalmente gratuito. Hoje nós estamos aqui com o pastor Carlos Alberto, ali da cidade de Cachoeirinha, e nós estamos aí com um tema muito importante. Paz do Senhor, pastor Carlos. Paz do Senhor, irmão Tainê, e a todos os irmãos que estão videologados, para nós conversarmos sobre, como já falasse, né, esse tema que é muito importante, é muito bom, e nós temos que estar sempre pensando sobre isso, né? Vamos falar sobre sinais da volta de Jesus. Glórias a Deus. Então eu já quero te convidar aí a compartilhar este link. Compartilha com todos os teus contatos, compartilha na tua lista de transmissão, envia lá para aquele teu amigo que está desviado, bem importante, envia aí para os teus contatos. Com certeza Deus vai fazer maravilhas através desta programação. Eu estou enviando aqui para alguns grupos que eu esqueci de enviar, né? Então vou enviar agora. E você que está assistindo essa programação, nos ajude também, faça isso também, compartilhe este link. E antes de iniciarmos, né, pastor, nós precisamos aqui fazer as nossas propagandas dos nossos materiais, né? Com certeza. Porque o Ombro Amigo Restaurando Vidas, ele sobrevive, ele se mantém através de doações e através das vendas dos nossos produtos. E você vai encontrar aí os nossos materiais na Ramo da Videira, Livraria Ramo da Videira. Inclusive, o pastor tem aqui a dica, né? Hoje já sobre o nosso assunto que nós vamos falar, o senhor tem uma dica também da Ramo da Videira que depois ele vai dar ali no final. Perfeito. Fica aí, não sai daí para você também receber uma dica muito importante. Então, ali na Ramo da Videira você encontra as nossas canecas, você vai encontrar as nossas camisetas, moletons, camiseta manga longa, camiseta manga curta, enfim. Também tem os banners, muito importante, mesmo que na sua congregação não tenha o Ombro Amigo Restaurando Vidas, coloque um banner lá, anuncie o trabalho, e aí se aparecer alguma alma querendo ajuda, você pode encaminhar para nós aqui, na sede internacional ou no núcleo mais próximo de você. Temos também as nossas a nossa erva mate, que particularmente, né, todos dizem que é a melhor erva mate que tem. A erva mate Fonte do Mate. E se você quiser adquirir, entre em contato conosco. Pode entrar em contato conosco aí, que nós vamos te dizer aí o local mais próximo onde você pode adquirir a erva mate, apenas R$12 o quilo. É muito barato mesmo. E também tem as saborizadas, que são maravilhosas. E um detalhe, ela não dá aquela dorzinha de estômago. Tem a erva mate que dá uma dorzinha de estômago, né? Ela não dá, ela é suave. Então, se você quiser adquirir a erva mate, Ombro Amigo Restaurando Vidas, pode adquirir junto conosco, entrar em contato, saber como adquirir. Mas, sem perca de tempo, tentei falar o mais rápido que eu fui desse assunto. Perfeito. Tem que pra fazer gente poder entrar aí no nosso tema, né, pastor? Vou deixar o senhor iniciar, então. Perfeito. Pois bem, para nós falarmos sobre sinais da vinda de Jesus, nós temos que estudar sobre escatologia, né, que é a matéria, a disciplina que ensina sobre as últimas coisas.
os últimos tempos da igreja, e nisso aí está inserido a questão dos sinais, né? Que eu acho interessante, irmã Tainê e ouvintes que estão participando, que Jesus não ia nos deixar assim meio às cegas, né? Sem saber nada, sem ter um indicativo, né? Um indicativo, até para que a gente possa se alegrar em saber que está chegando a hora. Aleluia. Isso é muito importante. E final das coisas também existe um comparativo, né? Como uma mulher que vai ganhar um bebê, né? Existe o início da gestação e vai chegando aquele momento que sabe que vai acontecer. Não sabe exatamente o momento, né? Mas está chegando aquele período que vai acontecer. E assim também é a questão da escatologia bíblica, os últimos dias da igreja, né? Eu tenho me alegrado bastante, até porque eu já tenho uma boa idade, já vivi um certo período, né? Eu tenho mais de 60 anos e estou muito alegre em saber que vai acontecer. Aleluia. Isso é importante. Deus tem cumprido tudo. Até tudo que está escrito vem se cumprindo. Então, se Jesus escreveu que voltará para buscar a igreja, ele vai voltar. Vai voltar. Vai voltar. Com certeza. O pastor já está conosco aqui, a irmã Lourdes Goulart de Santa Rosa, a irmã Duda Rodrigues, a irmã Edi lá de São João Batista. São João Batista. A irmã Solecira ali da Zona Norte, da área Leopoldina. Irmão Alberto Jeremias também conosco. Lindsay também conosco. A Lindsay. Diz que a Lindsay, ela é ali da área... Ela é ali dos haitianos ali. Não, a Lindsay congrega comigo, ela é minha aluna do curso espanhol. Ela botou aqui, ó, Pax Dei. Pax Dei é eu que ensinei ela. Em francês? Não, Pax Dei, é? Paz de Deus, Paz de Deus. Professor? Ela é minha aluna de espanhol, eu dou aula de espanhol gratuitamente também. Ô, glória. E ela faz aula de espanhol lá em Cachoeirinha. Mas que bênção. Eu deduzi aqui, me perdoe, irmã Lindsay. Aqui, irmã Solange Rico, irmã Karen Foleto, a nossa amada irmã Karen Foleto conosco nessa programação também. Irmã Elisandra Silva, lá de Rolante, Deus abençoe minha amada irmã também. Irmão Jorge Farias, lá de Palhoça. A irmã Vitória também aqui conosco, Deus abençoe, irmã Vitória. Irmã Terezinha Dutra diz assim, ó, Deus abençoe, pastor Carlos Alberto, assistindo aqui em Itapema, Santa Catarina. Itapema. Estive pregando em Itapema não faz muito tempo. Ela deve conhecer. Sim. Ó, nunca vou esquecer da pregação aqui em Itapema. O Deus da casa de Deus. Sim, lá eu preguei sobre conhecer o Deus da casa de Deus. Glória a Jesus. Não basta só ir na casa de Deus sem conhecer o Deus da casa. Não. Também aqui o irmão Edson Luiz, ali de Cachoeirinha também. O Edson. Olha só, a irmã Karen Reis também, a nossa amiga irmã Karen. Irmã Zila Alcana, lá de Quaraí. Irmã Camila Leonel, lá de Paz do Senhor. Saudades, pastor, dos seus estudos aqui no canal. Olha só, já estavam com saudades, pastor. Saudade, né? Que bom. Também a irmã Luciana aqui conosco. Irmão Arlan Machado, lá de Cachoeirinha. Sou ovelha. Irmão Fernando Fontoura também conosco. Também o irmão Fabiano Vargas, nosso líder aqui do Ombro Amigo Restaurando Vidas Núcleo Sede Internacional. A irmã Lucimara, ela diz assim, ó, amo ouvir esse querido pastor, glória a Jesus. Também a nossa irmã Carla, glória a Jesus aqui da sede. Irmã Loreni Rodrigues também. Aqui a irmã Elisandra já está perguntando, ó, pastor, essas aulas em espanhol é somente presencial, pastor? Quero que o senhor dê aula online já, A gente pode pastor. conversar também sobre isso. Aqui, te mando o contato dele, irmã Elisandra. Se ele autorizar, claro, né? Claro. Também irmã Ana Cláudia, lá de Bonito. Olha só, irmã Ana Cláudia, Lá esposa de Bonito, do irmão Ronaldo. Esposa do Ronaldo. Um abração lá pro Ronaldo. Estive lá também, né? Passando uns dias lá no ano passado. Me alegrei muito poder ajudar um pouquinho lá o nosso companheiro, Ronaldo. Não é só o nome que é bonito, né? Diz que o lugar é bonito mesmo. Não, o lugar o padrão aqui do Brasil é muito bonito. Glória a Deus. Aqui a irmã Tuane. Conhece a Tuane, pastor? Mas, desde que nasceu. Ela diz assim, ó, estamos assistindo de Guaíba. Irmã Rosângela Machado, sabe quem é, pastor? Mas essa aí eu tô há 42 anos aí. Conhecendo. 43 anos namorando essa irmã aí. Ô, glória. Pastor Gerry Dias também lá de Marau. Glória a Deus, seu pastor Gerry aqui. Irmão Quemuel Machado de Cachoeirinha. Quemuel.
O pastor Jerry diz assim, ó, lendário pastor Carlos Alberto. Barbaridade. Irmão Sandro Bica, ali líder do Ombro Amigo Restaurando Vidas ali em Viamão. A nossa querida irmã Cristiana Miller, ali da Bom Jesus, pedindo oração para os seus filhos, salvação. Daniela Dias, irmã Ulda, eu acho que a irmã Ulda é da Orfanatrof conosco. Irmão Paulo também lá de Brusque, Santa Catarina. E o irmão José Prado também conosco ali de Cachoeirinha. José Luiz Prado ali de Cachoeirinha conosco. Esses são os participantes. Vai compartilhando aí conosco. Vai compartilhando aí essa programação. Me perdi aqui. Irmã Catiana Reis, então. Irmã Karen, muitos ouvintes aqui conosco. Vamos compartilhando aí, então. Pastor, deixa eu perguntar o que significa escatologia? Essa palavra é uma palavra... Ela deriva, é um termo grego, né? Escatos, traz a ideia de último, né? Então, escatologia é o assunto sobre as últimas coisas, né? Então, essa é a ideia, assim, popular da palavra escatologia, né? É a matéria que trabalha esses indicativos, esses pormenores, a questão do final dos tempos da igreja, o que será após o arrebatamento, volta de Jesus, primeira vinda, segunda vinda, milênio, esses assuntos que normalmente traz muita polêmica, né? E, inclusive, existe pensadores, teólogos, né, ensinadores que se colocam uns do sentido contrário ao outro. Por exemplo, a nível de arrebatamento, tem divergência, por exemplo, entre os pré-tribulacionistas, que entendem que vão subir antes da tribulação, os pós-tribulacionistas, que entendem que vão subir depois, e tem os mesotribulacionistas, que entendem que vão subir em meio à tribulação. Então isso gera muito divergência entre os teólogos, né? Nós pregamos o pré-tribulacionismo, ou seja, estamos esperando Jesus antes de vir a tribulação, né? E é baseado nesse olhar assim que nós temos das Escrituras, que nós vamos vendo os indicativos, os sinais, né? Que entendemos que antes que haja esse grande problema aí na terra, aí, né? Que é a tribulação, a ira de Deus derramada sobre a terra, o Senhor vai vir e vai levantar a igreja. Cremos dessa forma, assim que nós aprendemos ao longo da nossa caminhada, né? É que o povo, especialmente de linha assembleiana, pensa dessa forma, e nós somos pré-tribulacionistas. Qual é a base que esses outros grupos utilizam para acreditar que vai ser durante a tribulação ou após a grande tribulação? Olha, cada um busca fundamentar dentro de alguma série de versículos, né? Mas nós também temos as nossas fundamentações, né? Baseado em acontecimentos que a gente pode chamar assim de maquetes proféticas, né? Ou seja, acontecimentos pequenos que vão indicar um acontecimento futuro grande. Então, baseado também nessas maquetes proféticas, nós entendemos que vamos subir antes. E penso que, como diz a palavra de Deus, se Deus não nos der graça, agora, como venceremos em meio a uma tribulação intensa, né? Então, pensamos, entendemos e esperamos que vamos subir antes da tribulação. E quais são os sinais, assim, que os mais fortes, assim, que o senhor pode... Bom, essa parte da escatologia que fala sobre os sinais, nós temos que buscar, assim, classificar os determinados sinais, né? Tem os sinais na terra, natureza, né? Tem os sinais na sociedade, no próprio sociedade descrente, e tem também os sinais dentro do povo crente, né? Tais como no livro de Lucas, capítulo 18, né? Livro de Lucas, capítulo 18, versículo 8, o Senhor conversando um assunto ali a respeito da insistência de alguém falar com um juiz, né? E ele termina aquela sessão literária ali, termina aquele assunto ali, olhando para os discípulos e dizendo assim: porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Ele não fez uma afirmação, ele fez assim, ó, achará fé na terra? E para quem está no mundo evangélico como nós, né, que estamos aí
mais de meio século a gente conhece as coisas de Deus e da igreja, né? A gente vê isso, é muito notório, a falta de fé hoje no povo de Deus. Eu costumo falar com o pessoal que eu atendo a igreja lá, né? Que hoje as igrejas, tais como a nossa, né? Nós temos pregadores, uma gama de pregadores que nós nunca pensamos que teríamos. Então, mensagens tão tremendas, revelações tremendas de Deus, né? Ao contrário da igreja passada, de 40 anos atrás, as mensagens eram bem simples. Mas e por que quando poder. Nós estamos conversando, a gente vê que antigamente tinha mais efeito do que agora? Porque antigamente tinha mais fé, um elemento fundamental para que ocorra o milagre. Então hoje, as mensagens são tremendas, a gente vê aí, a gente vai ler uma revista escrita pelo nosso próprio escritor, né? Vamos fazer um seminário com os nossos próprios professores, a gente vê que coisa tremenda, a gente fica, eu tenho 40 anos já quase como obreiros, né? E a gente fica maravilhado de ver o que Deus está falando conosco, mas a mesma palavra que já foi lida de várias vezes. O elemento fé, ele está muito escasso. Recordo-me que quando os pregadores pregavam a mensagem mais importante, mais o básico do movimento pentecostal, que era Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo e vai voltar. Quando pregava sobre o batismo com o Espírito Santo, vinha todo mundo para frente. Todo mundo para frente. Existiam igrejas que eram todos batizados com o Espírito Santo, né? Eu tive em cultos que 5, 6 crianças se agarraram assim no pregador para abraçar o pregador no final do culto e todas foram batizadas com o Espírito Santo. Lá no Cristal, na Zona Sul de Porto Alegre, né? Hoje não se vê essas coisas assim que envolvem propriamente a fé, né? Então até o próprio pregador tem que ter mais fundamentação, ele se socorre no grego, no hebraico, e fala sobre cultura para poder... o erro pode estar endossar mais a mensagem, mas não surte efeito. Essa busca na teoria, ao invés de estar na prática, no exercer a fé. Será que é isso? O exercer a fé já seria mais a palavra pisteuen, que traz a ideia de na aplicação prática, viver, fazer, agir e pensar naquilo que a gente acha que é certo, né? Mas a questão mais imediata, assim, você pregava antigamente uma mensagem bem simples. Jesus vai batizar com o Espírito Santo. Todo mundo acreditava. Hoje, se tiver alguém ali que está 10 anos na igreja que não é batizado, você prega isso, ele pensa assim, como é que vai ser? Eu acho que não. Não é assim. Vamos esperar uma campanha. Quando vier um americano, um inglês, um camarada lá do outro lado do mundo, aí talvez aconteça. Agora com isso aí, não. Entendeu? Então, a falta de fé faz a gente ter uma prática diferente do que se entende de alguém que tem a fé. Quem tem fé, você diz, Deus vai fazer. Ele já se atira e se oferece para que faça nele. Glória a Deus. Então, esse é um diferencial e é um sinal, um dos que eu considero mais forte, que indica a vinda de Jesus, é a falta de fé da própria igreja. Então a questão estaria nas pessoas, não é especificamente no pregador, né? Não. É nas pessoas. Não, por isso que eu digo, as mensagens de hoje, num comparativo com as mensagens de antigamente, são fantásticas. Fora de série. Né? São fora de série, mensagem que a gente ouve aí. A gente fica assim, como é que eu nunca entendi isso? E antigamente o pregador pregava. Jesus, eu recordo, lá na cidade onde eu nasci, lá, né? Tinha 3 obreiros só em toda a cidade. Então um pregava que Jesus ia voltar, o outro pregava que Jesus batizava com o Espírito Santo e o outro pregava que Jesus cura. Aí você pensava, bom, tá. No outro semana era a mesma coisa, na outra era a mesma coisa também. E no outro mês também era a mesma coisa. Né? Sim. E Jesus sempre curava, salvava, batizava com o Espírito Santo. Glória. E hoje a gente prega temas se rasga ali tremendos, pregando, né? Fica ali horas ali. A gente prega temas tremendos, assim, né? E não acontece tantas coisas. É claro que temos que crer que vai acontecer e que está acontecendo. Sim. Mas a proporção é menor pela falta de fé. Pastora, a irmã Daniela Dias está conosco, irmã Rosângela de Santiago conosco, irmã Débora Soares, lá de São João Batista conosco também. Débora Soares. Irmã Ângela Torres, aqui. A irmã Valmir Gonçalves de São João Batista.
Irmão Claudeir Licidônio conosco também. O Claudeir. Maicon É Jardim. primo do pastor Licidônio. Isso. Irmão Maicon Jardim, também lá de Posadas, Argentina. A irmã Zila Ocana, pedindo oração. Irmão Getúlio também, irmão Getúlio. O Getúlio, É o irmão Getúlio lá da... Sim, é encarregado da nossa congregação no Jardim Conquista, em Glória a Cachoeirinha. Deus. Jardim Conquista mora no meu coração. Glória a Jesus. Gosto muito dessa congregação. Aprendi muito ali. Alguns anos congregando ali. Também aqui, irmã Neuza conosco. Pastor Paulo Jair também aqui conosco. De todos convidados para fazer uma visita na área Bom Jesus. Olha aí. Irmão Samuel, irmã Miriam também na escuta da programação. Minha amada irmã Franciane Ribeiro, Deus abençoe. E tem uma pergunta aqui do irmão Arlan Machado. Ele diz assim, ó: será que o terceiro templo vai ser erguido no início da grande tribulação ou antes do arrebatamento? Bom, aí já não é sinais, né? Aí não, isso aqui já está fora um pouquinho da proposta né? Aí já é uma outra situação. Nós temos que conversar hoje sobre os sinais que indicam a proximidade da volta dele. Que terceiro né? templo é esse? Sim, há um indicativo que vai ser erguido ainda um templo ainda, né? Vai ser erguido no templo. Também não se sabe a data, porque precisamos pegar uma cronologia dos sinais para depois falar sobre essa parte, né? Podemos ter uma segunda parte Sim. dessa programação. Também a irmã Cirlei Cabral, de Cachoeirinha, Gabriel Aguiar, Dalva Loreto, lá de Gravataí, irmão Ronaldo, lá da Área Bonito. Pastor Ronaldo. Lá da Área Bonito. Ronaldo. Também Luiz Carlos do Amaral, de Boa Vista do INCRA, aqui conosco nessa programação. E Laudiceia Deyer, de Boa Vista do INCRA. Evangelista Roberto Martins, olha só. Lá nos Estados Unidos? Lá nos Estados Unidos. Ele diz, Deus abençoe o nosso rabi. Oh, glória. É demais, isso é demais. Glória a Jesus. Não esqueçam de compartilhar o link, deixar o seu like. Muito importante para essa programação. Glórias a Deus. Bom, Acho que o telefone está dando conta de botar para cá. Eu queria falar uma coisa sobre sinais que eu considero importante. Porque a gente mistura tudo, né? No final a gente vai misturando, vai saindo um pouco fora do propósito, né? No capítulo 24 do livro de Mateus, que é um texto base para isso que estamos falando, né? No capítulo 24, do versículo 3 ao 12, fala alguma coisa sobre isso, né? São vários textos, nós não temos tempo aqui para falar tudo, mas eu quero ler esse texto para conversar em cima dele. Diz o seguinte, ó: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe disseram: dize-nos quando sucederá estas coisas. E sim, parece a mesma curiosidade que nós, né? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Foi uma pergunta que os discípulos fizeram. E ele começou então a responder, dando esses indicativos. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome. Isso já é um sinal. Nós já tivemos pessoas aí que disseram que eles eram Jesus Cristo. Tem, né? Tem vários dizendo que são Jesus, né? É assim, né? Porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Nós temos que ter um cuidado também, porque às vezes acontece uma guerra ou um rumor, só aquelas afrontas, e as pessoas dizem: olha aí, Jesus vai voltar. Quando eu concluir essa leitura, você vai entender o que eu quero dizer. Haverá rumores de guerras, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Veja, então mesmo que haja rumores de guerra, que haja as próprias guerras, como nós sempre temos uma guerra, né, em andamento, né? Agora temos lá da Ucrânia e a Rússia, enfim, né? Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos. Isso já tem. Isso já houve terremotos de morrer mais de 600 mil pessoas, né? Em vários lugares. Agora veja bem, ó. Porém tudo isso é o princípio das dores. Princípios das dores. E a palavra dores aqui é a palavra grega odin, que traz a ideia de dores de parto. Misericórdia. Então, para a senhora que é uma senhora mãe, né, a senhora sabe como se ganha um filho. Um filho não se ganha instantaneamente, como se fizesse assim, né? Começa um sintoma, um indicativo que vai nascer, né?
Mas não é coisa instantânea, em raros casos pode acontecer, né? Mas aqui o texto está dizendo que isso são E as dores um são indicativo. terríveis, né? Sim, e Dor conforme de parto é terrível. vai aumentando as dores Até ficar insuportável. até chegar então o momento do nascimento. E aqui é o que Jesus está falando, né? Vai ficar insuportável a convivência dos cristãos na Terra. Não vai mas ter como... no sentido de sinais, como ele está falando, ele está dizendo, olha, vai ter rumores de guerra. Então vamos dizer que rumores de guerra é uma contração, é uma dor. Meia hora. Então, um rumor de guerra, outro rumor de guerra. Uma guerra, outra guerra, outra guerra, outra guerra, outra guerra, até chegar o momento, entendeu? Então vamos comparar os sinais com uma contração de uma parturiente, tá? Então precisamos olhar assim. Senão a gente pensa assim que tudo, Jesus vai voltar agora. Não. Vamos crer então que começou as contrações. Começou então o indicativo que vai acontecer. E ele vai falando sobre isso. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Isso acontece já em alguns países. Também a pessoa pensa assim, mas vamos nos matar. Não é todos que sofrerão isso. Isso já acontece em alguns países, né? Mas haverá o quê? Uma certa aversão pelos cristãos. Uma aversão. Aqui no Brasil está chegando. No Brasil já tem, né? Não só agora, mais, né? mas, piorando. por exemplo, quando chegou o movimento pentecostal, aqui no Rio Grande do Sul, 1923, 22, por aí, né? E foi se alastrando para os interiores, isso era muito mais forte. Isso era muito mais forte. Quando chegou lá na cidade onde eu nasci, apedrejava os crentes, queria bater nos crentes, era uma coisa terrível. Nossa. Né? E eu sei. Aí, imagino que os primeiros cristãos passaram também. Exatamente. Foi bem pior do que isso. Se repete de tempos em tempos. Entendeu? Se repete de tempos em tempos. Vai se repetir, por exemplo, se você começa uma obra missionária num país que não conhece Jesus. Se estabelece lá uma igreja, glória a Deus, aleluia. Daqui a um pouquinho cria-se uma aversão àquela igreja. Né? Então, já aconteceu na igreja primitiva, vamos chamar de contração, aconteceu essa contração lá, já aconteceu ao longo dos séculos, já aconteceu no Brasil, está começando a acontecer de novo, estão publicamente rasgando Bíblia, tem leis que na Europa, por exemplo, em alguns países, pode se rasgar, engano, né, semana, né, liberaram para rasgar a Bíblia, e aqui, enfim, então são contrações, está apertando a coisa, tá? Não necessariamente pelo fato de acontecer aqui, Jesus vai vir essa semana, pode vir sim, mas é um sinal que está se avolumando. Aleluia. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Isso tem bastante também. E depois por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos. Glória a Deus que muitos não são todos. Muitos não são todos, são que só amor um seria grande grupo. esse, pastor? Que tipo de amor seria esse? Bom... O amor por Deus, o amor entre os irmãos... Quando a gente vai falar sobre o amor, a gente teria que ter várias palavras, né? O amor eros, o amor storge, o amor edoné, seria o amor agapau, né? Então, várias facetas do amor, né? Aqui pode ser o amor fraternal, o amor, enfim, qualquer tipo de amor. Acabar a preocupação com o próximo. Quando você vai lá para 1 Timóteo, capítulo 4, podemos ler, né? Temos tempo. 1 Timóteo, capítulo 4, aqui a gente já vê alguma coisa, quer ver? Ó? Versículo 1, dá um indicativo como é que vão ser as pessoas desse tempo do fim. Diz assim, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecer a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Olha só, haverá apóstata, haverá pessoas que vão obedecer a espíritos enganadores, demônios, o aumentar dessas... quero me cuidar para não fazer um crime aqui, né? Sim. Mas essa adoração a demônios, esse afã por ser espiritual, mas ser espiritual para o lado do ocultismo, essas coisas todas, ou né? até mesmo dentro de alguns ministérios, né, se vê isso. Sim,
o ocultismo, essas coisas já existem como num plano base deles. E agora está entrando para dentro da igreja, causando então a apostasia da própria igreja. Hoje você vê determinados cultos que são exatamente iguais como rituais de igrejas de espíritos enganados. Igrejas não, de seitas, de movimentos de espíritos, né? Então, já está adentrando para dentro da igreja, né? Então, isso aqui... Onde é que está havendo o amor nisso aqui? Não estou vendo amor ninguém aqui, ó. Pela hipocrisia, isso vai acontecer pela hipocrisia dos que falam mentiras, características de Satanás, né? E que tem cauterizado a própria consciência, ou seja, né, aqui o perfil de quem não tem realmente amor, né? Proíbe, aí vem a prática, proíbe em casamento, exige abstinência de alimento que Deus criou para serem recebidos com ações de graça, né? E esse tipo de coisa toda, lista, né? Tá? Então... Tem aquela parte que fala sobre os amantes de si mesmos, obedientes à paz. Essa parte fala de 18 características das pessoas dessa época, né? Amante de si mesmo, desobediente aos pais, 18. Interessante, 18, né? 18 é 3 vezes 6, né? E 3 vezes o 6 é 666. Então, esse texto fala da característica de Satanás. Né? Do homem, do anticristo, que será o representante de Satanás na face da terra. Então, as pessoas serão assim, dessa forma. Então, esse tipo de pessoa não vai ter mais o amor de Deus. E já tem bastante gente assim hoje em dia. Se a gente Sim, for fazer assim. uma avaliação, são poucos, pastor, são poucos. Que a gente pode dizer, esse tem o amor de Deus na vida dele. Se você está eu estou dizendo no mundo, assim, em geral, né? Na igreja é mais fácil de encontrar. Sim. Apesar de, às vezes, acontecer de ter alguns infiltrados, né? Pessoas são assim. Por exemplo, pessoas desobedientes aos pais. Meu Deus, mas tem a gente que desobedece aos pais, né? Pessoas assim... soberbos, pessoas com problemas terríveis, né? Às vezes tu te para num lugar e passa um jovem, por exemplo, ele passa por cima de ti e não te cumprimenta, ele não tem afeição mais. Aí a gente pensa assim, mas esse rapaz não respeita a gente. Nós somos um pastor, nós somos o fundador dessa igreja. Aí alguém nos consola dizendo assim, não, mas ele é depressivo. O fato de ser depressivo não precisa ser mal educado. Não existia depressão antes? Talvez até existisse, mas não se tinha conhecimento da coisa, né? E o fato de ser depressivo, de ser nervoso, não necessariamente tem que ser mal educado. Não justifica com falta de educação. Mas é o perfil das pessoas. Antigamente, quando não tinha esse sinal nas pessoas, eu me recordo, eu era menino, né? Então passava alguém ali mais velho, o próprio pai dizia, vai ali, fala com ele. Pede a bênção para ele. Pede a bênção. Pede a bênção, a gente ia lá. Chegava alguém em casa para visitar, tinha que pedir a bênção, beijar a mão. Sim, a mãe fazia a gente beijar a mão. Era um momento que tinha mais essa afeição, respeito, as coisas boas, né? Dá para encher um caminhão de coisas boas, né? Que hoje os próprios movimentos assim educacionais, né? Políticos visam justamente promover esse tipo de deserção dos valores, né? E vem toda essa situação formando esse tipo de gente que está aí, que nada mais é do que um sinal, um indicativo que ele vai voltar. Aleluia. Pastor, sim. Deixa eu ler mais umas participações aqui. Sim, por favor. Deixa eu ver. Onde é que eu parei? Aqui. Romidré de Boa Vista do Inca, irmã Shirley Saraiva. Irmã Shirley você conhece, né? Claro, eu batizei a Shirley num dia de muita tempestade. Batizei. Irmão Marcelo Rufino Crescêncio também diz assim, meu pastor... o esposo da Lindsay. Irmão Edi Soares, também de São João Batista. Vivian Bierman conosco. Vera Gomes. É verdade, ela está dizendo aqui, paz do Senhor Jesus, peço oração pela irmã Ana Schmidt, que está de aniversário hoje, é verdade. Sim. Deus abençoe a irmã Ana, muitos anos de vida. Irmão Valdir Estulano, também lá de Cachoeirinha. Irmã Lília Maria Soares conosco.
Irmã Clarícia dos Santos também, de Cachoeirinha. Clarice. Irmão Maicon Souza também, diz paz, Senhor, glórias a Deus por essa oportunidade, bênção de Deus. A irmã Ana Cristina Trindade diz que Deus nos guarde, é verdade, Deus nos ajude. Irmã Mariana Clova, aqui irmã Lucimara, de sabedoria extraordinária do alto dos céus para nós. Como é bom aprender com quem entende. Ai, é verdade. Concordo plenamente. Irmão Joel Nascimento, também lá de Pelotas. Irmão Daniel e a irmã Keila. Eu acho que eles são ali de Cachoeirinha, São de Cachoeirinha, né? o Daniel. Irmão Fernando Fontoura também, dizendo, minha família e eu subiremos no arrebatamento em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Misericórdia. A irmã Betsy Rivera, também lá de Puerto Rico, conosco nessa programação. Vai compartilhando aí o link. Não deixa de compartilhar o link. Se você tiver alguma pergunta, encaminhe aqui para o nosso pastor, que ele vai estar aí respondendo as perguntas dentro do possível, né, pastor? Sim, dentro do possível, claro. Mais alguns minutos, temos ainda 23 minutos, dá para falar bastante ainda. Dá, com certeza. Vou deixar o senhor falar, não vou lhe interromper mais. Não, pode, tranquilamente, né? Então nós vemos aqui, eu trouxe algumas anotações que são interessantes, né? Depois eu tenho que fazer também ali o anúncio daquela revista ali, da né? revista. Então, no capítulo 24, a partir do versículo 29 e 31, né? Você vai ver ali, ó, sinais na terra, né? Sinais na lua, sinais no sol, né? Sinais na terra, tais como terremotos, né? E sempre houve, assim, ó, de certa forma, um conhecimento empírico que havia esses indicativos. Eu me lembro de uma coisa de 1966, ou antes um pouquinho, talvez 65, eu era menino, que deu um eclipse muito grande. Um eclipse era 10 horas da manhã, assim, um eclipse que ficou noite. E eu me recordo que lá onde eu morava perto ali de Caçapava, ali o povo tudo gritava, tudo chorava, e crentes e descrentes diziam que Jesus estava voltando, porque era um sinal, um eclipse muito forte, foi um dos maiores que houve, né? Eu tenho 63 anos e o que eu me lembro foi o maior, né? Então eu sempre houve quando eu era criança também, não me lembro o ano. Sempre houve esse sentimento nas pessoas, essa revelação, assim, mesmo que eles não tinham conhecimento da Bíblia, de que um Deus vai voltar. De que um Deus vai voltar, de que quem fez vai retornar. Né? Sempre houve isso aí. Né? E então tem esses indicativos, você pode procurar na tua Bíblia aí. Né? Então vamos lá, Mateus 24, 29 ao 31, fala sobre esses sinais. Né? Ali no livro de Lucas, capítulo 21 e 11, fala também de outros sinais, tais como fome, pestilências, né, calamidades, violência, muita violência sobre a terra, né? Então são sinais também. Mas nunca se esqueça, eu estou enfatizando isso, né? Sinal é o início de uma contração. É isso que se chama, né? Isso. Quando ela ficar forte, vai nascer o menino. Quando for tudo junto. Tudo junto. Aí, quando ela ficar forte, então vem a palavra Odin, que é dor de parto. Né? A Bíblia fala de Odinis Thanatou, que é ânsias, mais ou menos assim como a morte. Tá? Então, esses sinais têm que ser acompanhados. Né? E existem os sinais também na esfera política. No livro de Lucas 21 e 10, tem os sinais na esfera política. Né? Então, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, desequilíbrio econômico. Existe uma coisa que a gente pode acompanhar como sinal também, que é a preparação do mundo para receber uma liderança mundial. E tem até umas características dessa liderança mundial. E a gente vê que o mundo está se preparando para isso, né? Tem que cuidar o que vai falar agora, porque sabe como é que está o YouTube. Né? Sim. Lá no livro de Daniel, ali, né? Os capítulos finais ali, fala de um homem, as características dele. Uma delas é que ele vai detestar o amor das mulheres. Dizendo isso, eu só estou dizendo que ele vai detestar o amor das mulheres. Nada de errado. Você pode pensar o que pensar, mas eu também tenho uma cabeça pensante, então eu penso o que eu estou pensando. Só não estou falando o que eu estou pensando, porque eu não quero ser preso, né? Mas esse homem,
ele vai detestar o amor das mulheres. E note que um sinal, né, que está acontecendo agora, que como tem homens que detestam o amor das mulheres, né? Tá bem liberado. Então, o mundo está se preparando para posteriormente receber uma liderança que será aceita. Os políticos, né, os legisladores estão fazendo leis assim de apoio a esse tipo de pessoas. Uma coisa normal. Então, logo vai ter uma liderança que ele vai detestar o amor das mulheres, será aceito por todos os países da Terra. Como um queridão, como uma pessoa querida. Pessoa tranquila, pessoa legal, né? Mas eu espero não estar mais aqui quando isso acontecer. Né? Mas é um sinal. A gente analisando a coisa de uma forma geral, a gente vê assim que já é necessário uma liderança mundial. Porque os países não se entendem, né? Brigam uns com os outros. Vai um lá, dá um discurso lá que falar uma palavra errada, já dá problema na política, na economia, né? Então, de certa forma, já está sendo até necessário uma liderança mundial. E isso é um preparo. Eles estão levando para que só seja essa a única saída. Exatamente. Então, isso aí é um indicativo de que Jesus vai voltar logo também. Né? E os sinais na esfera religiosa, né? Sinais na esfera religiosa. Isso aí está em Mateus 24, também 12. 2 Timóteo 4, 3 e 5. Também o versículo 3 até o 14, né, de 2 Timóteo. E ali vai, então, o que eu li aí, ó. Perseguição. Perseguição a quem? Perseguição aos cristãos. Né? Perseguição aos cristãos. Esses dias eu estava conversando com um pastor e que ele foi pleitear um emprego. E ali tinha algumas perguntas, né, que envolviam assim o que a sua religiosidade lhe indicava para achar certo ou errado. E ele, como cristão, ele respondeu segundo a sua fé, a sua compreensão. E um colega dele, também cristão, teve que responder como se não fosse cristão. E esse, então, pegou a vaga de emprego e ele ficou desempregado. Porque se ele dissesse como cristão que ele não concordava com determinadas coisas, e foi o que ele realmente disse, ele rodou na prova, né? E o outro teve que mentir, ou seja, cedeu então ao curso desse mundo, mentiu e ficou com a vaga, e depois disse para ele, eu tive que mentir porque eu precisava do trabalho. Não deixa de ser uma perseguição, vai pressionando a pessoa de certa forma, escolas, se desviar, né? Escola, faculdade. Escola, com certeza. Tu vai fazer a prova ali, se tu não colocar de acordo com o que eles querem. Um acordo que está determinado para fazer, tá, então isso não deixa de ser uma perseguição. A questão do ecumenismo também, o eucomene, o ecumenismo, a ideia de todos serem uma, no sentido de aceitar todas as coisas, né? As igrejas todas meio misturadas. Hoje em dia existe aquela igreja inclusiva, igreja disso, igreja daquele outro. Igreja é uma coisa só, né? Para todos os gostos. Mas igreja é igreja, não existe a inclusiva, a exclusiva, existe somente a igreja. Mas se força a se aceitar todo tipo de credo, todo tipo de interpretação, né? O que não deixa de ser um sinal. Até a Bíblia mudaram, tem traduções bíblicas com certeza, que alteraram algumas palavras. Quando eu lembro que tem uma Bíblia que ali onde diz que Deus criou Eva para Adão, diz que Deus criou um ser. Um ser. Só um ser, claro. Ou seja... a nível de tradução é complicado, né? A gente pega ali primeiro no livro de João, o versículo 1 ali, que diz que no princípio era o verbo e o verbo era Deus, né? Vem do grego ali, logos, lotel. E alguns traduzem por logos ou lotel. Ou seja, no princípio era o verbo e era um Deus. Eles acrescentam um Deus. Ou seja, pode ser qualquer Deus. Pode ser um outro, né? Então aí já tem mais de um, já tem 2, 3, né? Porque era um outro só. Então, isso já faz em parte do que eu quero falar aqui, 1 Timóteo 4, 1 a 3, que é as falsas doutrinas. Então é muito complicado hoje
como tu falaste uma palavra, ela é um pouco perigosa, mas tu já falaste, então vou repetir, né? Que é a questão dos infiltrados, né? O infiltrado, ele pode infiltrar-se numa igreja boa, uma igreja de Deus, puramente com revelação de Deus, e vai inoculando naquela igreja a falsa doutrina, né? Falsa interpretação, né? Então, isso também é um sinal da volta de Jesus. Eu estou lendo um livro ainda, que é chamado... esqueci o nome, meu Deus do céu. Mas é da Rebeca Brown. Sim. E é um livro que conta um testemunho dela. Certo. Eu não sei se o senhor chegou a ler, eu não me lembro o nome do livro, mas era a Rebeca Brown. É bem conhecido. E nesse livro, o pastor, ele diz assim, que ela fala que na religião... Como é que eu vou usar essa... No satanismo, tá? Certo. Eles infiltram pessoas no meio da igreja. Com certeza. Tem pessoas treinadas para estar no meio da igreja, para destruir justamente para fazer esse trabalho, o qual nós estamos mencionando. E aí coloca uma falsa doutrina, as pessoas aceitam e pronto. E até para causar dissensões no meio da igreja, fofoca, mentira, essas coisinhas assim, para ir destruindo a comunhão da igreja. Ontem eu estava... Ontem não, hoje é 17, segunda-feira. Segunda-feira, então foi ontem, domingo. Estava conversando com um jovem que veio congregar conosco, né? E ele questionando sobre a questão do batismo. E ele dizendo, mas pastor, vocês batizam em água parada? Eu disse sim. Os pecados ficam ali? Eu disse sim. Aí começou aquela história que os pecados ficam ali. Se tiver 30 pessoas, o último vai pegar 1.500 pecados ali, né? Eu abri a Bíblia para ele, na primeira carta de João, pedi para ele ler o versículo 7 específico, que diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ele abriu e disse, mas eu nunca tinha visto isso aqui. Meu Deus. Eu disse, mas tu deveria ter visto, tu já é um homem. Leia aí, ó, marque isso aí, ó. Nós não podemos dizer que a água tira pecado, porque senão cada vez que eu tomo um banho, eu boto 200 pecados no ralo. Verdade. Então, às vezes um detalhezinho que vai tirando a essência da palavra. A palavra de Deus diz que o sangue de Jesus nos purifica, ponto. Ponto, acabou. Não adianta inventar outra coisa, né? Minha irmã, ela fez o discipulado nesse final de semana, pastor. E no sábado ela estava comentando ali na Ramo da Videira, ela disse assim, que nunca tinha ouvido o ensinamento que ela ouviu, ela nunca tinha recebido o ensinamento que ela recebeu no discipulado na parte da manhã. Que bom! Imagina que coisa linda. O ensinamento tem que ser fundamentado na palavra, Bíblia, né? Fundamentado. Também não pode ser os grandes hereges, eles colocam a sua interpretação do texto conforme eles acham que é, não o que o texto realmente está dizendo. Existe uma coisa em teologia que a gente aprende, que a exegese é o que a Bíblia diz. E a exegese é o que eu digo da Bíblia. Então eu posso pegar a Bíblia e dizer algo da Bíblia, mas não é o que a Bíblia está dizendo. E quando eu começo a dizer algo da Bíblia, eu posso estar fazendo uma exegese, não é a exegese. Exegese é o que ela diz, exegese é o que eu digo. Aí eu posso dizer qualquer coisa. E se eu pego um leigo ali, alguém que tem uma fé simples, tem uma fé, né, maravilhosa até, né? Sim. E aí eu digo uma coisa que da minha cabeça para ele, eu posso estar sendo um sinal da vinda de Jesus, que é fazendo uma falsa doutrina. Misericórdia. Né? Então é muito perigoso, mas é um sinal da vinda de Jesus, né? E outros sinais é falsos cristos também, né? Você pode ler isso em Lucas 21:8, falsos cristos, escarnecedores também é um sinal, assim, as pessoas brincam, falam, fazem chacota, essa coisa rara toda que existe aí na nossa sociedade aí. Isso está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 ao 5, né? Você vai ver também, é um sinal, né? Tá? E voltando a 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 13, a questão do misticismo, todas essas religiões místicas que existem, né? É um sinal da vinda de Jesus. Pelo fato dos demônios saberem que o seu tempo está chegando também ao fim, seu tempo de atuação está chegando ao fim, eles
promovem, Se então... apavoram também, né? E entram e formaram a sua própria maneira da religiosidade, né? Você quer ver uma coisa? Voltamos lá, então, à questão histórica. Há 50 anos atrás, eu já era guri de 13, 14 anos, né? 50 anos atrás, então eu ouvi as histórias do meu avô. Meu pai é crente há 80 e poucos anos, né? Que nos interior as pessoas queriam destruir a igreja, apedrejavam a igreja. Existem histórias de igreja que foram incendiadas, enfim, aquela coisa toda. Hoje em dia, Satanás não se preocupa mais em fechar a nossa igreja. Mandaram 50 pessoas aqui na Farrapos dar pedrada na igreja. Não, ele constrói uma igreja no lado. Ele faz uma igreja no lado ali e vai fazendo a sua prática de religiosidade, vai inoculando nas pessoas aquilo ali, né? Então, hoje em dia tem coisas dentro de igrejas que não dá nem para comentar, estaríamos fazendo propaganda de Satanás, né? Mas é um sinal da vinda de Jesus. Pode ver isso, então, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 3. E a apostasia, né? Você pode ler no capítulo 6 de Hebreus, pode ler ainda também no 1 Timóteo capítulo 4, a apostasia, o abandono da genuína fé. Isso é uma coisa muito latente. Eu, por exemplo, estou aí e dou glória a Deus, por isso que eu vou falar agora, né? Estou junto com alguns companheiros aqui da restauração há muitos anos, tais como o pastor Jacob, nós estamos juntos há bem mais de 30 anos, pastor Humberto, conheço há tantos anos, Paulo Roberto, pastores aí nossos aí, né? Que a gente pode analisar a vida deles ao longo dos anos, estão se mantendo na mesma caminhada. Se mantém sempre, é a mesma mensagem, a mesma... Lutando, peleando, como se diz. Mas, e ensinando o povo. Ensinando o povo. Coisa mais linda. Agora, ao longo dessa caminhada, nós também tivemos companheiros nossos, que eram nossos companheiros de batalha, que, infelizmente, e eu digo assim, com temor de Deus, Deus sabe o que eu estou falando, né? Infelizmente, são pessoas que irreconhecíveis hoje em dia. Irreconhecíveis. Que pleitearam a mesma causa nossa, lutaram, estavam no mesmo... Na mesma revelação. Na mesma revelação, no mesmo batalhão ali na batalha. Hoje em dia, pularam para o lado de lá. Aquilo que pregavam, eles pregam que tinham errado o tempo todo, que agora estão numa revelação maior. Isso é uma apostasia declarada, né? E é um sinal também da vinda de Jesus. E quando eu menciono esses sinais na vida dos crentes e na vida das igrejas, você que está me ouvindo aí, que é obreiro também, tem que lutar pela genuína fé para que tu não tenha esse sinal. Que alguém que te conhece há 30, 40 anos possa dizer, olha, esse camarada aí, ó, ele continua na mesma batalha. Melhorando a cada dia. Tá peleando, ele tá ficando velhinho, mas tá continuando peleando sempre. Esse é o fundamento de nós estarmos aqui e sermos o sinal bom. Nós temos que ser o sinal bom da vinda de Jesus. O sinal que se ficar só um grupo na terra, nós sejamos participantes dele. Aleluia. Pastor, nós estamos com quase 100 pessoas assistindo essa programação. Que bom. Glórias a Deus, que maravilha, pastor. É só a presença de Deus, né? É a sua presença aqui. Glória a Jesus. Pastor, entrou aqui no chat conosco, irmã Márcia Matos, irmão Alberto Jeremias, Wagner, Jeremias. Irmão Wagner, esposo da irmã Elisandra, líder rolante, irmão João Franco Saraiva. O Alberto Jeremias é lá de Cachoeirinha também. Ah, é de lá também, sim, pastor? Mora atrás da igreja lá. Glória esposo a Deus. Da irmã Ruth. Não conheço. A Ruth, Rutinha. Irmã Raíssa Marco, também lá de Taquara, irmão Marcelo Crescencio conosco. Nossa querida irmã Suzane Guimarães estava conosco agora há pouco no programa Restaura a Mulher. Aqui o irmão Paulo Minuto pergunta, pastor, Jesus e nem os apóstolos falam de arrebatamento ao inferno ou ao céu. Podemos aceitar? Não, mas a Bíblia fala sobre Deus levou João, né? Ah, sim. Arrebatou se João. É isso que ele está questionando, a gente pode fundamentar isso com João no Apocalipse. Imagina. Né? Também aqui, irmão Richard Faria. E eu posso também, no caso, fundamentar isso numa vivência prática, né? O senhor foi arrebatado, pastor? Eu já fui arrebatado. Eu já andei nas ruas que nós vamos passar por lá. Glória a Deus, pastor. Estando em retiro,
Deus me tomou e eu andei na rua que nós vamos entrar no céu. E não sou eu como outros irmãos, né? Enfim, o arrebatamento é uma coisa própria e ao alcance daqueles que buscam o Senhor, né? Eu tive só um sonho com arrebatamento. Eu não tive sonho. Foi o máximo que aconteceu. Às vezes eu digo assim que eu tenho saudade do céu. E especialmente a gurizada, que são muito de questionar, né? Ele diz assim, mas pastor, o senhor já foi no céu? Sim, eu fui. Eu tenho saudade de ir lá porque eu já fui. Tenho saudade de voltar. Glória a Deus. O céu é algo maravilhoso. Glória a Jesus. Glória Estamos aí a nos Jesus. minutos finais. Deixa eu só terminar de ler aqui as últimas participações. Certo. Vou só ler os nomes, não vou ler o que escreveu, porque senão não vai dar tempo. Irmã Franciele, irmão Luiz Fiuza, irmã Rita de Cássia, irmão Mauro Batista também, irmã Mauro Sara dos Batista. Santos, Alberto Ventura, irmã Adriana Guimarães, irmão Celso Cavalheiro, irmã Camila Leonel, irmão Maicon Souza, deixa eu ver quem mais, irmão Josué Oliveira, irmão Rubem Fortes, irmão Javier também conosco, Javier. a irmã Tatiana Martins conosco também, lá de Tifton, Estados Unidos. Irmão Pastor Otávio Arruda, Osiel Almeida, irmã Ana Maria, Suzana Fortini conosco. Glória a Deus. A irmã Karen Folleto e a irmã Terezinha Dutra, glória a Deus aqui conosco. Tem uma pergunta aqui do irmão Javier, diz assim, os falsos profetas e falsos cristos de Mateus 24. Não é esse especificamente no período da grande tribulação e que seria o sinal para a vinda da segunda fase de Cristo? Bom, Jesus está falando ali especificamente no texto quando ele voltará. Então, se ele está falando quando ele voltará, esses sinais podem se dar após, mas eles se darão obrigatoriamente antes. Antes também. Porque ele está falando no contexto de quando ele vai voltar, né? Também Agora, os falsos profetas, os falsos cristos, sempre teve, né? Sim. Lá no tempo da igreja primitiva já tinha e vai não, tem continuar uns sempre. dizendo que são Jesus, eu acho incrível. Não vou comentar. Acontece. Aqui, irmã Elizabeth Casarim também conosco, o pastor José Francisco Vale também conosco, o irmão Josias também aqui conosco, o irmão Josias lá de Cachoeirinha também. Cachoeirinho, Josias. Pastor, nós temos aí mais 4 minutos, eu acho que o senhor vai ter que voltar uma hora para a gente falar mais sobre isso, Eu vou né? concluir então esse primeiro Isso, vou deixar o tempo senhor fazer o seu encerramento aí. Perfeito. Bom, a realidade da segunda vinda de Cristo, inserida na Bíblia, ela foi mencionada por vários personagens da Bíblia, não foi só Jesus que falou. Então você vai ver, pelo testemunho dos profetas, já falavam da vinda de Jesus, pelo testemunho de João Batista, pelo testemunho de Cristo mesmo, pelo testemunho dos anjos também falaram, não é? E pelo testemunho dos apóstolos, falaram também da vinda dele. E por que não dizer sem ter a pretensão de ser grande? Pelo testemunho que eu estou dizendo também. Claro. A igreja está dizendo, Jesus vai voltar. Glória a Jesus. Nós continuamos falando segundo o que está na Bíblia. Nós também somos pregadores da vinda de Jesus. E convém que os pregadores que estão me ouvindo se ocupem em pregar isso. Se ocupem em pregar a vinda. Porque se nós não pensarmos na vinda, fatalmente não vamos nos preparar adequadamente. Exato. Porque quando a gente vai viajar, a gente leva o carro na oficina, né? A gente leva o corpo, muitas vezes, no médico para aguentar o tranco de uma viagem, né? E se nós vamos viajar para o céu, por que não vamos nos preparar para isso? Exatamente. Se nós nos preparar, vamos ser pegos despreparado. E aí não sei se a viagem vai acontecer. E a Bíblia diz que acaso achará fé na terra. Porventura achará fé na terra? E se nós não falarmos sobre isso, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da parte de Deus, né? Ouvir da palavra de Deus. Então nós temos que falar seguido. Quem sabe uma vez por semana, ou a cada culto, mencionar essa expressão. Igreja, Jesus vai voltar. Né? Isso era uma coisa muito latente na vida dos apóstolos. A igreja achava que Jesus ia voltar logo ali nos anos 40, 45. Né? Porque todos os sinais... Sim, e conta-se, né? A tradição conta que a igreja, especialmente
ao terminar a ceia, eles bradavam dizendo, Maranata, vem o Senhor. E o cumprimento da igreja primitiva não era paz do Senhor. Paz do Senhor é uma expressão hebraica, né? Não é uma expressão da igreja ali. Eles se encontravam e diziam, vem o Senhor, Tainê, vem o Senhor. Então eles se estimulavam a estar preparados. Hoje em dia a gente passa Eles 30 dias sem ouvir uma preparados. mensagem sobre a vinda de Jesus. Eles estavam tão preparados que eles morriam Sim. por essa mensagem. E eles tinham aquela sensação que ele ia voltar hoje. Eram jogados aos leões, Exatamente. sem negar Jesus. E hoje se nega Jesus até, como o senhor falou, numa ficha de emprego. Exatamente. Posso fazer a propaganda Pode, aqui? claro. Eu trouxe aqui, não utilizei, né? Eu utilizei a Bíblia só. Eu trouxe essa revista aqui para mostrar aos irmãos aí, se quiserem saber mais alguma coisa. Está bem agrupado aqui o assunto também, que é uma revista, né, de jovens e adultos da nossa escola bíblica, de escatologia, um estudo sobre os últimos tempos, e ela tem aqui na Ramo da Videira, foi escrito também pelo pastor Humberto, nosso pastor-presidente, e aqui, como também em outros livros, né, tem agrupado todos esses assuntos aí. Eu creio que vai acrescentar também o teu conhecimento e vai facilitar para o teu preparo, porque logo, logo ele vem. Aqui muitas participações pedindo a parte 2. Nós vamos reagendar, então, com o pastor a parte 2, com certeza. E, pastor, precisamos encerrar, já ultrapassamos. Amém. Nosso... Deus abençoe. Que Deus abençoe a todos que estiveram conosco. Muito obrigada, pastor Paulo. Carlos. Pastor Carlos. Muito obrigada, pastor Carlos Amém. Alberto. Foi um que Deus lhe prazer abençoe. Foi um prazer para mim. Uma honra receber o senhor aqui. Deus abençoe a todos que estiveram Amém. conosco. Lembrando que tem esse programa todas as segundas e quartas-feiras, às 8 da manhã e 18 horas e 30 minutos. Todas as segundas e quartas-feiras. Glórias Amém. a Deus. Vamos encerrar então com paz, oração e união. Deus abençoe a todos. Amém.